Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo hoje aqui pro canal e eu quero conversar com vocês sobre a queda acentuada que o dólar norte-americano sofreu em relação ao real nos últimos meses. Se a gente for pegar de janeiro de 2022 para agora, finalzinho de abril de 2022, o dólar caiu de 5,70 para 4,80, né? Uma queda muito acentuada em tão pouco tempo. E na verdade, por quê? Quais são os fatores, os motivos que contribuíram para essa queda acelerada do dólar em tão pouco tempo? E será que esses fatores vão permanecer no curto prazo, indicando que a gente ainda vai ter mais um período de queda da moeda norte-americana? É exatamente sobre isso que eu quero falar hoje com você. Se efetivamente o dólar vai continuar a cair, se ele efetivamente vai subir e se é um bom momento então para comprar dólar, seja você investidor que ainda não tem exposição nenhuma à moeda norte-americana, ou seja você que já tem uma exposição, mas quer ampliar, né, o seu patrimônio atrelado à moeda norte-americana. E é exatamente sobre isso que eu vim falar hoje com vocês numa análise completa que eu vou fazer aqui na tela do meu computador. Mas antes disso, queria dar aqueles lembretes básicos, não esqueça de se inscrever no canal caso você não seja inscrito e por favor, não deixe de dar o like nesse vídeo se você gosta do meu conteúdo, se você me acompanha por aqui, para prestigiar tudo que eu venho produzindo para vocês aqui ao longo das semanas. Combinado? Dito isso, bora lá para a tela do meu computador. Bom, então já tô aqui na tela do meu computador, pessoal. E se você tá assistindo esse vídeo querendo saber se o dólar vai subir ou se ele vai cair, e se você ainda não sabe o motivo do porquê você tem que ter pelo menos uma parte dos seus investimentos, do seu patrimônio, atrelado a uma moeda forte como o dólar norte-americano, eu vou deixar um vídeo aqui nos destaques para você entender que se você não tem pelo menos uma parte então do seu capital investido em dólar, você tem que fazer isso para ontem e, sobretudo, aproveitando então essa queda acentuada que o dólar sofreu nos últimos meses, tá? E inclusive, se você efetivamente quer aprender a investir sem medo, sem correr, né, algum tipo de risco desnecessário, sem cometer erros, eu te convido então para fazer parte da turma 7 do treinamento Investindo do Zero, que é o meu treinamento que eu te ensino a investir tanto em renda fixa quanto em renda variável, quanto em investimentos também no exterior, e eu vou abrir as vagas da turma 7 agora no dia 29 de abril. E aí, se você quiser saber mais informações, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bem? Dito isso, pessoal, então vamos lá então entender o porquê que o dólar caiu de forma tão acentuada nos últimos meses, né? Quais foram os motivos para isso e quais são as perspectivas de curto, médio e de longo prazo. E o primeiro motivo que fez então com que o dólar, né, caísse de preço, né, sobretudo agora no início de 2022, foi a elevação da nossa taxa básica de juros da economia. Se a gente pegar aqui esse gráfico do próprio Banco Central, né, no início de 2021 a gente tinha taxa Selic a 2% ao ano. E agora a taxa Selic, né, em abril de 2022, está em 11,75% ao ano. E o que fez, então, com que a taxa Selic disparasse, né, num período relativamente curto de tempo, de 2 para 11,75%? Foi a nossa inflação medida pelo IPCA. Para quem não sabe, o IPCA é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, um dos principais índices que mede a inflação aqui no Brasil. E desde o início de 2021 até o momento, a inflação medida pelo IPCA, ela está muito acima da meta estabelecida pelo Banco Central, que fica entre 2% a 4% ao ano. E aí, então, o Banco Central, ele eleva a taxa Selic com o intuito, com o objetivo de colocar a inflação sob controle. E isso, então, trouxe um efeito colateral aqui para a nossa economia, pessoal, que é a volta, o retorno dos juros reais positivos. E aí, para quem não sabe o que é juros reais, a gente tem, né, um medidor no nosso mercado financeiro, que são chamados juros reais, e eles medem, então, a diferença entre a taxa básica de juros da economia de um país e a inflação que a moeda daquele país sofre. Aqui pela linha azul do gráfico você pode ver, né, a nossa taxa Selic, a taxa básica de juros da economia, e na linha em vermelho o nosso IPCA, índice que mede a inflação. Durante todo o final de 2020 e início de 2021, o que a gente teve? Uma inflação muito acima da nossa taxa Selic, de forma que a taxa Selic ela não era nem capaz de repor as perdas inflacionárias, as perdas que a inflação gerou na nossa moeda, o real. Só que agora, né, com a elevação da Selic ao patamar de 11,75, o que a gente tem? Que a taxa Selic ultrapassou, né, o acumulado do IPCA dos últimos 12 meses e a gente tem então, pessoal, juros reais positivos pela primeira vez, né, depois de um longo período. E juros reais positivos são um dos atrativos
que os investidores analisam, ponderam dentro de um país para tomar uma decisão de investir naquele país ou não. Afinal de contas, o investidor estrangeiro, quando ele aporta seu capital, seu patrimônio em um país, ele está buscando rentabilizar, multiplicar o seu patrimônio. E se é um país que tem juros reais negativos, que tem uma inflação maior do que os juros do próprio país, obviamente não é um local muito atrativo para se aportar capital. Por outro lado, se você tem um país, com uma taxa de juros muito grande, e uma inflação sob controle, que é a tendência para a qual a gente caminha em 2022 e 2023, a gente vai ver que os investidores estrangeiros passam a olhar com bons olhos para o Brasil. Por esse outro gráfico aqui, dentre as principais economias do mundo, o Brasil se encontra em terceiro lugar dentre os países com juros reais mais atrativos, com juros reais aqui positivos dentre os 4 primeiros, só perdendo então para a China e Indonésia. E obviamente o investidor estrangeiro, ele olha para essa lista de países aqui e ele vai querer priorizar o investimento em países, que tenham juros reais positivos, e dentre os que têm juros reais positivos, aqueles que têm esse tipo de juros num patamar mais elevado. E aqui o Brasil fica em terceiro lugar, então mostrando a sua atratividade nesse sentido. E esse é o primeiro fator, então, que tem feito com que o real tenha se valorizado frente ao dólar em 2022. E é interessante ressaltar que esse comportamento de valorização do real frente ao dólar vai na contramão da tendência mundial em 2022. Esse daqui é o índice DXY, que mede o comportamento da moeda norte-americana, o dólar, frente a outras moedas de curso global, como é o caso do euro e da libra esterlina. Então, esse índice ele mede o comportamento do dólar frente a todas essas outras moedas, com peso maior para o euro, para o iene e para a libra esterlina. Tem também influência do dólar canadense, coroa sueca e franco suíço. E o que a gente pode perceber por esse gráfico do DXY, que sobretudo de 2022, inicinho, janeiro de 2022, para agora, final de abril de 2022, a gente tem percebido o quê? Uma elevação desse índice, traduzindo em quê? Uma elevação, uma valorização do dólar frente a essas outras moedas. Então a gente consegue perceber que o real está realmente indo na contramão. Enquanto o dólar está se valorizando globalmente, olhando aqui para o nosso cenário, o dólar está se desvalorizando frente ao real. E o segundo fator que explica por que o real está se valorizando frente ao dólar, pessoal, passa por isso daqui, olha, uma lista do preço das commodities em tempo real. Se a gente for olhar aqui, essa coluna que eu estou circulando aqui com o meu cursor, com o meu mouse, a gente pode perceber que praticamente houve um aumento expressivo no preço no mercado internacional de todas as principais commodities que são negociadas, Então a gente vê aqui, carne vermelha, soja, milho, arroz, trigo, derivados de petróleo como gasolina, gás natural, uma série de commodities, minério de ferro, todos esses itens que são negociados internacionalmente tiveram aumento de preço expressivo. E o que a gente pensa, o que a gente lembra quando a gente olha para o Brasil, o que o Brasil mais produz e aí que alimenta o resto do mundo? Sobretudo commodities alimentícias, como soja, como milho, como carne bovina, carne de frango, e todas essas commodities, também temos, exportação de minério de ferro, todas essas commodities, com o aumento de preço que elas estão sofrendo, isso vai então trazer o quê, pessoal? Maiores ganhos para as empresas brasileiras, algumas delas integrantes da nossa Bolsa de Valores, porque se o preço dessas commodities está mais caro, essas empresas então automaticamente vão faturar mais e vão lucrar mais. E o investidor estrangeiro começou a olhar para esse fenômeno com muito bons olhos e começou então a trazer capital externo para dentro da nossa Bolsa de Valores, de olho então na valorização das principais empresas produtoras e exportadoras de commodities que são negociadas aqui na nossa Bolsa brasileira. E isso que eu estou trazendo aqui para vocês pode ser visto exatamente pelo comportamento do EWZ, que é um ETF norte-americano, que mostra o comportamento da nossa Bolsa de Valores, a Bolsa Brasileira, em dólares. E a gente viu que desde o início do ano, então, o EWZ ele tem se valorizado, mostrando o que, pessoal? Um movimento muito contundente de migração de capital estrangeiro para dentro da nossa Bolsa Brasileira, fazendo então com que ela se valorizasse até mesmo em dólar. E basicamente, esses são os dois
dois fatores, então, que estão mexendo com o nosso mercado, fazendo com que o dólar, né, consiga se desvalorizar frente ao real, mesmo que com relação a outras moedas, euro, franco suíço, libra esterlina e iene, ele continue se valorizando, o que particularmente é muito bom para nós brasileiros. No curto e no médio prazo, muito provavelmente essa tendência de dólar mais baixo deve se manter, sobretudo enquanto o nosso Banco Central mantiver taxas elevadas de juros. Contudo, do médio para longo prazo, pessoal, a história não joga ao nosso favor. Se a gente for olhar, né, a cotação do dólar frente ao real nos últimos 10 anos, o que a gente viu foi que a nossa moeda perdeu, e perdeu feio. E isso deve basicamente, pessoal, a um motivo muito simples, a inflação. A inflação, ela corrói o poder de compra da moeda brasileira num ritmo muito mais acentuado do que acontece com a moeda norte-americana. Se a gente for olhar aqui na calculadora do cidadão, né, a quantidade de inflação medida pelo IPCA que a nossa moeda sofreu, isso ultrapassa a casa de 500% desde que o Plano Real foi instituído lá em 94. R$ 1.094, pessoal, corrigidos pela nossa inflação, que é muito pesada ao longo desses anos, resulta em R$ 6.341,57, mostrando então, atestando que a nossa moeda não conserva o seu poder de compra. Já lá nos Estados Unidos, também há inflação, mas ela é muito menor do que tem aqui no Brasil. Se a gente fizesse um cálculo parecido, $1.000 lá em 1994, hoje seria o equivalente a $1.920, mostrando que a moeda norte-americana ela sofre inflação, mas uma inflação num ritmo muito menor que o Brasil. E obviamente, pessoal, que a inflação, a perda do poder de compra da nossa moeda, ela obviamente ela é refletida também na cotação real dólar. E como a gente tem uma moeda muito mais fraca, frágil, que sofre muito mais inflação, no longo prazo a tendência de elevação do dólar sempre vai permanecer, né? Mesmo que no curto prazo a gente tenha fatores como esses que eu trouxe aqui, que colaboram para a queda, né, do dólar em relação ao real. Então a gente está em um ótimo momento para dolarizar patrimônio, tá? Pelo menos uma parte dele. Eu vou deixar 2 vídeos aqui nos cards. Um que eu falo como que você pode investir em dólar sem tirar seu dinheiro do Brasil. Outro que eu falo como que você pode investir em dólar lá fora. E fica mais uma vez o convite para você entrar na lista de espera do meu treinamento Investindo Zero, cujas vagas eu vou abrir agora no dia 29 de abril e que eu te ensino de forma muito mais aprofundada como que você pode se tornar um investidor completo e investindo em renda fixa, renda variável e investimentos no exterior, com as minhas aulas tanto ao vivo quanto gravadas e o meu suporte dedicado. E aí fica o convite para você conhecer o curso e entrar na lista de espera pelo link que eu vou deixar aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se alguém aí tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, não esquece de colocar aqui para mim nos comentários ou me mandar uma pergunta lá no direct do Instagram. Por hoje é isso e até a próxima!